vamos lá então à nossa masterclass sobre a nossa semana da rejeição. Então, o filme que eu escolhi para vocês, porque é um filme, minha gente, além de vocês vão amar, porque o filme é super divertido, super gostoso, assim, né, pra gente ter um momento, né, de descontração, mas ele também, gente, ele mostra, assim, todos os vieses, né, das linhas, né, de rejeição, né, que é a rejeição social, a rejeição familiar, a rejeição, né, da escola ali no meio. Vocês vão ver que é muito legal, a rejeição direta, né, então é muito legal, vocês vão amar este filme. E é por isso que eu trouxe ele aqui. O filme chama-se Os Rejeitados, The Holders, né, The Holders. Ele tá na Netflix, eu pelo menos vi na Netflix, né. E aí o que eu vou trazer aqui nesta masterclass é a raiz da rejeição e o caminho, né, para a volta do vínculo. Já fazendo um elo com a nossa semana da ansiedade, do ambiente seguro, do vínculo seguro e o fim da ansiedade. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro a gente organiza isso, a gente ajusta isso, reconhece os pontos de insegurança. Aí o passo seguinte é a gente trabalhar a ferida da rejeição, né? Então, nessa introdução aqui breve, né, falar um pouquinho, obviamente, com spoilers, né? Mas, enfim, independente do spoiler, vocês podem assistir, porque terapeuticamente vai valer vai valer talvez algumas sessões de terapia aí para vocês, né? Então, assim, o que o filme revela, assim, sobre nós, né, para começar, né? Então, não é apenas um drama, né, de alunos esquecidos numa escola num fim de ano, né, no momento frio. Vocês vão ver que retrata isso, né, o espelho da nossa alma, assim, nossa alma fria, né, aquela coisa ali isolada, sabe? Muito interessante, assim, o set da filmagem, né, ali é todo aquele viés, se vocês verem a ambientação, ela tem tudo a ver, né, com o processo, né, que vai acontecendo dentro da psique, né? Então não é só um drama sobre esses alunos esquecidos no internato, né, porque é uma escola integral, tudo mais, né, de alunos riquinhos e tal, mas ele é uma metáfora, assim, viva, gente, viva, sobre o que acontece com o nosso mundo interno, quando nós crescemos nos sentindo rejeitados, sentindo, tá? Por que sentindo, né? Eu não vou dizer sendo, por quê? Porque não necessariamente a gente sente essa rejeição, tá? Então, se você se sentiu rejeitado, cresceu no ambiente, seja ele escolar, familiar, social, né, enfim, né, tem muitas linhas, né, cultural, tem várias coisas, às vezes você muda para outro país, né, e aí ali tem todo um processo de rejeição, né. Então, quando a gente cresce acreditando, né, que nós não somos dignos de pertencer àquele lugar, isso, gente, marca profundamente a nossa alma. Porque para a alma, a coisa mais importante que existe é o pertencimento. E dentro da rejeição, a gente está... É uma mensagem que a gente lê. Então, nessa leitura, o que eu entendo ali? Você não é digna de pertencer. E isso é uma ferida quase mortal na alma. Quase mortal, eu digo porque, assim, chega muito perto desse nível aí, tá? Todo ser humano precisa se sentir pertencente a alguém, a algum lugar, a alguma tribo, algum ambiente, alguma, né, social, né, qualquer coisa desse tipo. Quando esse pertencimento é interrompido, é distorcido, é negado, que às vezes realmente acontece isso, né? As razões são muito diversas, e a gente aqui não vai trazer os motivos, porque os motivos, eles não importam. Eles não importam. O que importa é como eu entendo isso, porque muitas vezes acontece com dois alunos, por exemplo. Se acontecer com dois alunos, ou com 2 filhos, ou com 2 pessoas, a mesma circunstância pode ser que um não cause essa ferida, porque ele não entendeu isso, que ele está sendo rejeitado, é uma circunstância que ele compreendeu. Outro talvez se sinta profundamente atingido. Então é o entendimento. Né? É a leitura que você dá de uma ambientação fora. E isso é uma coisa completamente particular. Não existe 2 iguais. Pode ser irmãos.
Não existe duas leituras iguais da mesma circunstância, tá? Isso é bom a gente deixar bem claro, né? Então, quando esse pertencimento é negado, ou é interrompido, ou é rompido, porque também ele pode vir e de repente ser cortado, né? Ou quando ele nunca sequer chega. Tem pessoas que nunca se sentiram pertencentes àquele ambiente, né? Seja familiar, seja, como eu já falei, escolar, etc e tal. Ali nasce uma ferida, ali tem um arranhão que vai infeccionar ao longo da vida cada vez mais e mais e mais, assim, sem limites, tá? Que arranhão é esse? Rejeição. E passa aquele risquinho ali. Mas, gente, dali é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Você registrou isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Até você compreender isso e fazer esse processo de volta. Porque cada vez você vai se afastar mais de quem você realmente é. Então, essa ferida é uma ferida invisível, gravíssima, que ela molda absolutamente tudo na sua vida. Tudo. O jeito que nós amamos, o jeito que nós confiamos, o jeito que nós reagimos, o jeito que a gente faz os investimentos na vida, o jeito que a gente se dedica, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona, tudo. Tudo é afetado por este pequeno arranhão infeccionado que vai virar um feridão assim do tamanho do mundo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora de uma questão mais psíquica, né? Que é o arquétipo do rejeitado. O que é o arquétipo do rejeitado, né? O rejeitado é aquele que aprendeu a ser o que o outro precisava que ele fosse, ou o que ele entendeu que o outro queria que ele fosse. Então, rejeitado, ele aprende a ser o que ele acha que querem dele, que precisa dele. Então, esse é o arquétipo do rejeitado. Para não ser deixado de lado, para não ser esquecido, para não ser isolado, para não ser, né? Entendeu? Então, para você ser escolhido, para você pertencer, para você fazer parte daquele núcleo, para você não ser isolado, você se molda. Você se molda da maneira que você entendeu que é necessário. Não a que é, a que você entendeu, tá? Então, esse arquétipo, ele não mente. É um arquétipo muito fiel, muito fiel. O que ele nos diz? O que ele nos conta? Quando a gente vê ferida, rejeição, eu, né, que já sei fazer a leitura de longe, eu já sei que aquela pessoa ali, ela se adapta para sobreviver. Essa pessoa vive? Não, ela sobrevive. Tá? Essa é a diferença. Se você carrega a ferida da rejeição, você não vive. Você nunca viveu. Você sobrevive. Ou seja, tem muita vida sendo desperdiçada por causa de uma ferida curável. Tá? Porque esse é um processo que pode ser revertido. Na infância, esse processo começa logo cedo. Tá? Se a criança percebe que o amor tem um preço, tem uma condição, ou seja, não tem amor incondicional. Toda criança precisa de amor incondicional. Se não tem esse amor incondicional, se tem um preço, se tem um viés, se tem uma adequação, se tem né, enfim. Você precisa ser obediente. Se você precisar ficar quieto, se você precisar tirar notas boas, se você precisar ser comportadinho, se você precisar cuidar de alguém, ou seja, tudo isso é o preço para você ser aceito e pertencer àquele núcleo. Isso é fatal para uma alma de uma criança. Fatal. Essa alma está praticamente em coma. Tá? A gente internaliza logo uma lógica que é cruel demais para uma criança. Mas cruel demais. Que é, se eu errar, eu vou ser abandonada. Se eu errar, eu corro risco de vida. Porque uma criança abandonada, ela vai morrer. Se você largar uma criança ao relento, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Porque a criança não sabe se nutrir, se alimentar, se cuidar, não sabe. Precisa de cuidadores. Então isso é cruel demais, cruel demais. E a criança entende isso desde cedo. Às vezes há negligência, mesmo, de fato. A gente não está aqui para discutir essas coisas. Também não adianta você ficar apontando o dedo, achando os culpados. Isso vai curar a tua ferida? Não, vai aumentar a tua ferida. E muito. Tá? Então não é esse viés, não vá por esse viés, porque senão você vai errar o alvo assim feio, mas muito. Então assim,
é muito, muito delicado, né? E esse filme, ele vai mostrar pra gente exatamente isso, né? É uma forma muito sutil, assim, como ele conta, né? E como ele vai revelando no decorrer do filme. Mas eu acho que eu acho mais legal, é muito poderosa a forma como ele faz essa leitura infantil. E isso é uma coisa que vocês vão observar. Porque se acontece lá na primeira infância, esse entendimento, e você vai levando isso para a vida, mesmo que não tenha sido intencional, geralmente, minha gente, assim, mas 99% das vezes não é, tá? Mesmo que o ambiente seja muito insalubre, é por falta de estrutura, por falta de uma série de coisas, né? Mas a criança que entende esse modelo, ela pega esse modelo emocional e transforma ele em permanente. Então essa é a questão, você tem 40 anos, você tem 50 anos e você reproduz exatamente a mesma coisa que você fazia quando você era um bebê, mas sem tirar nem pôr. Aliás, um pouco pior, né? Porque como a gente cresce, né, as coisas se ampliam um pouco, né? Então, a criança ferida, esse ferimento não desaparece com o tempo. Essa é uma ferida que ela só infecciona cada vez mais, ela não tem autocura. Ela não vai pirlim-pim-pim, um belo dia, agora eu tenho um marido legal, vai acabar. Agora eu tenho um emprego bom e eu sou reconhecida, vai acabar. Não vai. Não vai. Às vezes você até consegue dar um passinho, mas a ferida continua lá infeccionada. Então, essa ferida, ela tende a crescer dentro do corpo de um adulto, né? De uma psique de um adulto. A tendência dela é crescer, crescer, crescer. E o que é pior, repetir sempre o mesmo roteiro. Você vai repetir a vida inteira o mesmo roteiro, minha gente. Não vai mudar nunca. Sabe qual é esse roteiro? Busca por aprovação. Evitar a vulnerabilidade. Você não pode se expor, né? Porque você já se expôs e não foi aceito. Então, confundir aceitação com desempenho. Se moldar para caber. Ter um preço para tudo. Então, tudo que você... Antes mesmo de alguém requerer algo de você, você já está dando, entendendo que tem um preço. Então, você nunca vai ser amada pelo que você é. Você tem que merecer este amor. Você tem que merecer as amizades. Você tem que fazer por onde merecer o emprego, a promoção, o salário que você ganha. Então, você sempre vai estar nessa provação, tendo que provar alguma coisa, tá? Então, o viés, assim, familiar, social, né? Porque é muito legal nesse filme, porque se passa numa escola, né? Então tem o viés família-escola ali, que é muito interessante, né? Essa dupla validação da ferida, porque olha, se já estava ruim com a ferida da rejeição, pense quando ela é validada em outro núcleo. Então, há um entendimento dessa necessidade de adequação, de não aceitação dentro da sua casa, por exemplo, familiar. Aí você vai para a escola, lá acontecem muitas coisas, óbvio, né? Porque é a reprodução. Aí você é validado nos dois, como não sou suficiente, não sou aceito, não sou bom, tenho que fazer por onde. Aí, minha gente, aí o buraco cresce. Então, o primeiro espelho da vida de todos nós é a família, obviamente, né? O núcleo familiar. Então, cuidadores direto, né? Mesmo que os lares mais amorosos, né? Mesmo as famílias, né? Que têm um pouco mais de estrutura, que foram mais presentes, em algum momento teve um olhar ausente, teve uma crítica, teve uma falta de presença emocional, sabe? Um tempo de qualidade, ainda mais hoje com um monte de celular, smartphone, mídias sociais e tudo mais, né? Então, todos esses vieses, para uma criança, basta um olhar desviado. Pronto, ela já entendeu. Opa, tenho que mudar essa estratégia, aqui eu não caibo, né? Porque a criança nunca vai entender. Imagina que o pai está tentando ali, sei lá, conectar ali, fazer um Pix que tem que pagar hoje a conta, senão vai bloquear tudo, sei lá. O pai tá ali tentando e o negócio não dá certo, sabe? Tem que tirar foto do rosto e fazer o negócio da selfie, não dá certo. Aí a criança vem toda serelepezinha, pai. Ele, não, peraí, não sei o quê, ou não dá atenção pra criança. Cara, o pai não faz por maldade, né? Às vezes, né? Eu falando, tem casos e casos. Mas, por exemplo, um exemplo só para vocês saberem. Aconteceu isso aqui, a criança já registrou aqui. Já registrou aqui um negócio sutil. Isso aqui, ó, ela já guardou.
Pronto, isso aqui ó, já foi um arranhãozinho, que a tendência é infeccionar. Se isso acontece na escola também uma vez, puf, a feridona abre, entenderam? Então, há uma motivação que pode acontecer em qualquer ambiente, minha gente, por mais sutil que seja, porque para a criança qualquer coisa é uma grande coisa, né? Então, a criança não entende essas nuances, ela não entende ali que, meu pai estava ocupado, ela só entende o que eu que não sou bem-vinda, é eu que não sou querida, é eu que não caibo nesse lugar. A criança nunca deixa de amar os pais, ela deixa de amar ela. Ela nunca deixa de aceitar os pais, ela deixa de aceitar ela. Então o problema é esse, a criança sempre vai achar que o problema está nela. Então todos nós, olha, hoje a gente aponta o dedo para pai e mãe para os caralhos virar na pá, né? Mas olha, todos nós inconscientemente achamos que o problema somos nós. Por isso que a gente se rejeita. Tá? Então isso é muito, muito sério, minha gente, sabe? A criança, ela não entende, ela sente. Ela sente a rejeição ali na hora, ela sente a inadequação na hora. E aí, ladeira abaixo. O que sente? Há algo errado em mim. Há algo que não é bom o suficiente. Há algo que não cabe aqui. O que eu tenho que mudar para ser aceita, para caber? Aí a sociedade vem depois e dá uma reforçadinha nisso, dá uma validada, um carimbinho, pá, aqui ó, você não é bom o suficiente, porque na escola tem bullying, tem um monte de coisa, né? Aí no trabalho, depois acontece toda aquela competição também, as redes sociais não tem like o suficiente, aí esse pertencimento parece ser sempre condicionado a uma versão melhorada de nós mesmos. Precisamos fazer uma versão melhorada da gente, então essa versão não tá boa, eu tenho que botar um monte de filtro, eu tenho que fazer isso no cabelo, eu tenho que botar a boca desse tamanho, o olho assim, aí tu vê que, principalmente vamos falar das mulheres, os homens também estão seguindo o mesmo caminho, mas as mulheres são todas montadas. O que é isso? Rejeição, minha gente. Eu não aceito nem meu corpo. Eu não aceito minha aparência, eu não aceito meu cabelo, eu não aceito nada. Eu não aceito nada em mim. Nada. Meus dentes, eu não aceito nada. Tudo eu tenho que moldar para caber para eu ser aceita. Então veja o viés que vai. Por exemplo, eu já tratei uma moça que ela tinha mais de 200 mil de débito, né, de empréstimo no banco para fazer lipo, cirurgia, procedimentos estéticos. Acreditem se quiser, ela fazia empréstimo no banco, ela estava ferradaça, porque ela tinha que se ajustar para caber nos moldes que eram cobrados dela. Olha que rejeição tenebrosa. E olha as consequências na vida. Então, assim, isso é muito, muito, muito grave, minha gente. Sabe, o adulto que é rejeitado, ele vive no modo alerta, né? O nosso sistema nervoso está sempre ali, ó, ligadão, em alerta. Por quê? Porque ele precisa fazer alguma coisa para ele sobreviver, né? Nosso sistema nervoso é nosso guardião, né? Então ele faz de tudo assim para a gente não se sentir novamente daquele jeito. Por que a gente busca todas as adequações? Para a gente não se sentir desse jeito, para a gente não ser deixado de lado de novo, sabe? Então isso é muito, muito tenebroso. E aí a gente coloca o quê? Uma máscara. Eu coloco uma máscara aqui. Qual é a máscara do rejeitado? Vocês sabem? O mais cruel, né, desse processo de rejeição é que ele cria uma defesa que impede a própria cura. É muito doloroso dizer isso, minha gente, mas é isso. Para não ser rejeitado, o indivíduo se fecha. Para não ser deixado, ele não se mostra, se esconde. Para não se sentir de novo daquele jeito, ele não se entrega, então ele corta qualquer vínculo antes, ou não deixa o vínculo avançar antes que aconteça, porque ele acha, o sistema nervoso tem alerta, ele acha que vai acontecer. Mas quanto mais você evita, mais você confirma o mesmo enredo. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou aceito, blá 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 blá, então ninguém fica. Qual é o discurso do rejeitado? Ninguém fica, ninguém me escolhe. Por que não eu? Por que ninguém me escolhe? Por que ninguém me entende? Por que ninguém? Entendeu? Então, olha, esse ciclo é de exclusão inconsciente. A gente mesmo se exclui, né? O medo de perder o amor faz a pessoa rejeitar a si mesma primeiro. Por quê? Porque ela acha que ela tem que se adequar. Então, se eu tirar esse pedaço que não é aceito, talvez o que sobrar, que eu me moldar, alguém aceite. E aí, no filme, né, muito legal, porque o professor,
ele é esse espelho, né? Um espelho disso. Porque ele parece durão, né? Ninguém gosta dele, né? Ele é odiado pelos alunos, né? Mas ele é só um medo monstruoso, disfarçado de moralidade, da moral ali, de estar numa figura de autoridade, né? E no aluno rebelde, que é o menino que fica com ele, também, né? Aí o aluno, é engraçado, porque o aluno e ele são exatamente iguais em condições diferentes, né? Mas eles têm a mesma ferida, e para ver como a ferida dói no mesmo lugar. Então é muito engraçado, né? Porque os dois vivem, né, esse mesmo drama. Eles querem ser amados, eles querem ser aceitos, mas eles não acreditam que eles são amáveis, né, que as pessoas podem amá-los. Então eles não se sentem, né, amáveis, dignos desse amor. E é por isso que eles atacam antes, né, de serem rejeitados, né? Antes do amor ser negado para ele, eles mesmos correm. Então a cena interessante do professor, quando chega uma mocinha do job, né, uma senhora do job oferecendo para ele, aí o menino brinca, na hora que eles já estão começando a saltar, vocês vão observar isso no filme, como assim ele, tipo, mesmo sendo uma mulher do job que ele pagaria, não teria rejeição, portanto, né? O que ele faz? Mas ele nem considera. Ele nem considera, para vocês verem o nível que a coisa chega, tá? É engraçado, vocês vão dar umas risadinhas, mas vocês prestem atenção, o nível que a rejeição pode chegar, tá? Então, assim, qual é a função terapêutica da dor? A função terapêutica. A dor tem função terapêutica? Se tem, minha gente. Na psicoterapia, né? Esse é o ponto onde tudo pode mudar. Na hora que vem a dor. Quando, né, o paciente finalmente compreende, né, entende que a rejeição que ele sente hoje não vem desse relacionamento, desse emprego, dessa condição, não é do presente, mas de uma memória passada, às vezes uterina, tá? Às vezes uterina, é muito comum, já tratei centenas de casos aqui de rejeição uterina. Essa pessoa, ela para de lutar contra os outros, tá? E ela começa a ouvir o que está dentro dela. O que dentro dela está pedindo essa aceitação, está chorando, ele está clamando para ser aceita, que é essa memória infantil. Cara, acoplou isso aí, pirlim pim pim, a mágica acontece. Olha, o processo pode ser doloroso, né? Às vezes dependendo de que viés você é, o nível de resistência que você tem, pode ser que seja. Mas minha gente, não tem nada mais libertador. Você tirar essa máscara, não tem que se adequar. Isso é transformador na vida de qualquer pessoa, né? A rejeição, quando ela é compreendida, né? Ela deixa de ser uma ferida. Porque ela só é uma ferida enquanto a gente nega ela, tá? Enquanto não tem aceitação. Na hora que você aceita que você é uma pessoa que se rejeita, pronto. Essa ferida se torna exatamente o ponto por onde vai haver essa reconexão com você mesmo. Então, nós, né, nesse trabalho da psicoterapia, desse lado, né, assim como o professor faz no filme, né, a gente é esse testemunho que não abandona. Porque, minha gente, até isso, olha, acredite, a pessoa às vezes é tão rejeitada que até um processo terapêutico ela rejeita. A quantidade de gente, meu Deus, que já fez transferência para mim disso, da rejeição deles próprios. Não é pouco não, sabe? Algumas centenas, né? E é isso, assim, sabe? A gente precisa, então, na contra-transferência, né? E aos pouquinhos vai devolvendo isso aí, né? Na medida em que a pessoa entende que ali a gente está segurando a mão, a gente não vai abandonar, né? A gente não rejeita nenhuma parte dela. Ela não precisa se moldar. Então, no fim, sabe? O trabalho terapêutico, né? Que tem a ver muito com essa cura da nossa ferida, é quem fica. E aí no filme a gente vai vendo assim maravilhosamente isso acontecer, porque o menino não larga o professor, e aí o professor vai se curando, e o professor não larga, mas ele
fiel, assim, o menino. É muito, muito fofinho. Porque mesmo quando o menino tenta fugir, ele vai atrás. E aí ele vai, o menino faz o que tem que fazer, né? As vontades do menino, tudo que o menino não anseia fazer, tem toda uma questão lá com a família e tal. E ele vai, sabe? Mesmo remugando, reclamando, mas tá lá. E aí, pela primeira vez, o menino entende assim, ele não precisa se moldar, ele tá sendo chato, ele tá sendo cri-cri, ele tá tentando fugir, ele tá sendo rebelde e o professor tá ali. Tipo assim, você pode ser desse jeito, não tem problema, eu continuo aqui. Então, quando ele começa a entender isso, e a mesma coisa acontece o contrário, né? O professor resmungão e tudo mais, e o aluno tá lá. E começa a admirar ele. Então, o professor começa a ver nos olhos do aluno uma admiração. E aí o menino também vê assim nos olhos do professor, quando o professor fala, né, que ele é inteligente demais, e o professor arrisca tudo pelo menino. Então, quando você vê que alguém se importa com você, a mágica acontece, né? Então, no fim, é quem fica. Quem fica? Se você não ficar com você mesmo, nenhum processo vai andar, minha gente. Sabe? Então, às vezes, a gente está aqui, né? O profissional está aqui, né? A gente ajuda ele a sentir, né? A gente ajuda ele a voltar, né, nesse lugar de tudo que ele negou para sobreviver, porque é uma parte da alma dele que ele teve que deixar para se moldar, para poder ele levar a vida adiante, né? Sobrevivência. E a gente ajuda essa pessoa a voltar lá e recuperar esse pedaço da alma dela. Vocês vão ver maravilhosamente bem isso acontecendo no filme com os dois, com o professor e com o aluno. Os dois voltam lá e recuperam isso, né? Mas principalmente o professor, que já era velho, vocês vão ver que brilhante que esse filme foi, assim, desenhado sobre essa questão. Então, assim, é muito legal, né? Quando a gente olha assim, eu não preciso, né, repreender, né? Eu não preciso brigar, mas a minha reação natural é essa quando eu me sinto rejeitado. Então não é que a pessoa é revoltada, né? Os adolescentes, né? Ali os jovens, às vezes a própria criança, essa criança é difícil, uma criança isso, uma criança aquilo. Não é, normalmente é a defesa dela, é o único jeito que ela aprendeu, né? A se defender. Então, quem ajuda o paciente a sentir que um dia ele precisou negar para sobreviver, ele tem que sentir aquilo, tudo que ele negou, tudo que ele teve que largar lá atrás para poder ele caminhar e hoje está vivo aqui. Ele deixou um pedaço da alma dele lá, né, gente? Então a gente precisa ajudar, por isso precisa de uma ajuda técnica, terapêutica, para você voltar lá e pegar esse pedaço seu que ficou, sabe? Porque sua alma tá lá paralisada, você teve que congelar e largar um pedaço dela lá. Essa parte precisa ser recuperada. Porque aí você deixa de sobreviver e começa a viver. Porque a gente só vive quando a gente está completo. Então, aos poucos, o corpo, né, começa a reaprender que a alma sempre soube. O amor não precisa ser conquistado, né? O amor não precisa pagar nenhum preço para ele. O amor simplesmente é recebido, sem condições. Então a gente aprende isso quando a gente começa a nos amar sem condição. Eu não preciso ser bonita, alta, magra, cílio aqui, boca assim, lipo, aspirada, ter o carro X, o emprego aquilo, e eu sei lá, capa de revista de sei lá o que, ou a formação XY. Eu não preciso de nada disso. Eu simplesmente me amo do jeito que eu sou. E aí, porque eu me amo do jeito que eu sou, sempre melhor, obviamente. Então, esse é um viés, né? Então, para fechar, assim, os rejeitados, né? Não é sobre fracasso, não é sobre solidão, não é sobre perda, que é o que a gente, né, acha que tem, é sobre possibilidade de se permitir ser encontrado. Alguém nos vê. Então, quando a gente tira essa máscara da rejeição, sabe, de tentar se adequar, então, em algum momento, né, esse olhar chega, ele encaixa de novo, sabe? E a gente vê esse preenchimento aqui. Não é realmente o que nos destrói, não é o que aconteceu, é o que está acontecendo, que a gente não consegue lidar, né? Então, psicoterapia é um caminho maravilhoso, minha gente. É um lugar onde a história pode se repetir, onde a criança ferida finalmente é acolhida, você vê a história ali, você consegue trabalhar e as coisas vão acontecendo. Então, espero que tenha sido muito útil para vocês. Um beijo.